Olá, bem-vindo a essa mais videoaula de Geografia. Eu sou o professor Pedro e hoje nós vamos dar início a uma nova trilha pedagógica para a terceira série. Nós vamos falar de fluxos migratórios internacionais. Então vem comigo? Vamos começar? Fluxo de migração internacional. O objeto de conhecimento é migrações internacionais. Nós vamos debater então os fatores condicionantes que impulsionaram os fluxos migratórios, como conflitos e as guerras, a necessidade de áreas de cultivo e pastagem e a busca por melhores condições fisioclimáticas. É bom a gente tentar entender então nessa videoaula como que gera realmente esse fluxo, né, por vários países do mundo. Quais são os motivos? O que modifica no espaço geográfico através desse fluxo migratório? Quais consequências a gente pode citar? Primeiro, vamos falar dos tipos de migrações. Êxodo rural consiste então no trabalhador rural que vai para uma metrópole em busca de trabalho e melhores condições de vida. Migração sazonal tem a ver com estações do ano. Né? Um exemplo seria o trabalhador que espera o Natal ou a Páscoa ou alguma época do ano para migrar em busca de trabalho. A migração pendular. Eu dou o exemplo que eu faço a migração pendular todos os dias ao dar aula para vocês em Betim. Eu saio de Belo Horizonte, vou para Betim e regresso para minha cidade. Como um pêndulo, eu vou e volto. Migração de retorno. No Brasil, a gente pode pegar o exemplo, né, dos trabalhadores do sertão nordestino que, cansados da seca, procuram melhores condições de trabalho em São Paulo, mas chegando lá não conseguem trabalho devido às vezes à sua formação, à sua instrução. Para não chegar a uma situação de rua, eles retornam para o Nordeste para continuar a sua vida da forma como era. E a migração de transumância é muito parecido com a sazonal, só que a sazonal ele pode ser tanto metropolitana. A transumância ela é especificamente agrícola, então tem a ver com colheita, né, com o momento em que você vai para um espaço rural, porque o emprego ele é ofertado naquela época do ano especificamente. Migração espontânea e migração forçada. Vamos pensar aqui alguns motivos de migração espontânea. Então, oportunidade de trabalho, né, de melhores salários, oportunidade de estudo, de qualificação, de aprender outras línguas, de melhor qualidade de vida, de acesso à saúde, à segurança, à infraestrutura, a lazer que aquela cidade ou país pode ofertar. A migração forçada. Ela é forçada no sentido de sobrevivência. Eu tenho que sair do meu país para não morrer, ou por situação de guerra, por desastre natural, como vulcão, tsunami, terremoto, secas, a situação de fome, né, às vezes também interligada a um fenômeno, a um desastre natural, e a perseguições, né, tanto políticas como religiosas, ideológicas, tudo isso pode gerar migração forçada. Quais são os motivos para o aumento do fluxo de turismo no mundo? Então eu tenho aqui avanços nos meios de transportes. Então, o transporte aéreo ele representa 55% do fluxo de turismo. O rodoviário ele vai representar 39%, o marítimo 4% e o ferroviário representa 2% do fluxo turístico. A gente também tem que falar dos avanços da telecomunicação também, que vão ajudar em muito esse fluxo. A questão da internet, dos usos dos smartphones, já parou para pensar você em outro país, sem falar a língua, mas através de alguns aplicativos que fazem traduções simultâneas, o quanto isso facilita essa migração? Né? E essa transmissão toda feita por satélites, então tecnologias extremamente avançadas, os computadores, tudo isso vai ajudar bastante. A indústria do turismo, isso é muito importante. Parar para pensar o quanto o turismo vem movimentado a economia do mundo, e não só movimentado, como despertado novas prestações de serviços. Então a indústria do turismo tem produzido um volume extraordinário de dinheiro. Todos os países têm adotado políticas direcionadas ao turismo. Então já repararam como a agência de turismo parece adivinhar suas necessidades para uma viagem?
existe toda uma pesquisa e um estudo para que eles consigam chegar a essa perfeição de prestação de serviço. As cidades, elas cada vez mais têm aprimorado a sua infraestrutura para receber os turistas. Eu estou falando então de receber os turistas por museus, parques, né? As redes de hotéis, aluguéis de carros, né? A parte de lazer que a cidade oferece para atrair o turismo. Estatísticas, fluxo internacional de turismo. Aqui eu tenho uma fonte da OMT, que é a Organização Mundial de Turismo, que mostra que em 2011, né, foi o dado mais recente que eu consegui deles, ocorreu um fluxo de 983 milhões. No ano seguinte já passou para mais de 1 bilhão. Né? Então, assim, em 2019 eu consegui um número em porcentagem, ocorreu um aumento de 3 a 4%. O que eu quero dizer com esses números? Que é ainda um tipo de economia que vem crescendo. Prestações de serviços, elas podem aumentar a sua prestação porque há demanda para esse tipo de atividade econômica. Como o turismo modifica o espaço geográfico? Né? O turismo, enquanto atividade, ele é indutor de profundas transformações no espaço geográfico, pois esse constitui o espaço para o turismo. Ao se apropriar, dominar o espaço, o turismo territorializa-o numa relação de poder imposta pelo capital, sendo capaz de provocar desterritorialização e reterritorialização no espaço. O que eu quero dizer com esse texto? Sobre a valorização do patrimônio cultural. As cidades turísticas, elas têm uma tendência a preservar o seu patrimônio cultural de uma forma muito mais efetiva. Isso é um ponto muito positivo. O que leva uma pessoa a migrar? Pegando este mapa, a gente consegue observar quais são os países e os continentes que mais atraem esse fluxo turismo. Então aqui nós estamos falando do século XX, final do século XX e do século XXI. A América anglo-saxônica, Canadá, Estados Unidos e Europa são os principais alvos, os principais destinos desses imigrantes. A gente pode elencar aqui vários motivos por que esses países atraem então esses turismos. Melhor qualidade de vida, segurança, saúde, opções de estudo, cultura, patrimônio cultural. Fluxo turístico é um fenômeno da globalização? Com certeza. Né? Se a gente pegar aqui então, a Europa continuará a ser o destino preferido do tráfego turístico mundial. Porém, a Ásia está despontando como um dos destinos mais apelativos para os viajantes. Né? A China, com o crescimento econômico, o investimento do turismo naquela região do Pacífico, né? A China, país incontornável em vários domínios da economia, será na próxima década e meia o maior o maior gerados mundial de receita e o principal destino turístico do planeta. Bem, eu posso pegar então a questão do fenômeno do Covid, né? O Covid-19, que nós estamos nesse momento de isolamento social. A gente sabe que é devido a essa facilidade da globalização em que as pessoas conseguem, né, mais trafegar entre os continentes e entre os países, faz com que a gente esteja vivendo numa pandemia. Os dados, né, que a gente percebe nesse gráfico aqui, Estados Unidos, Espanha, Itália, os três países com maior número de casos e de mortos por esse vírus, se a gente analisar o mapa anterior, são os países também que mais recebem pessoas. Não só por atividade turística, mas também por receber pessoas devido à atividade econômica da industrialização, da prestação de serviço. Se analisar esse gráfico aqui, que é um mapa interativo de números de casos da Covid-19, a gente consegue perceber aqui a Europa como o centro, né, de atração das pessoas, devido a todos esses fatores que nós falamos, né, nós conceituamos nessa videoaula. Então dá para relacionar muito bem a questão do fluxo turístico com uma questão de uma pandemia, que é o que nós estamos vivendo hoje. Bem, falamos vários conceitos então nessa videoaula, agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando que nós temos outras redes também para a gente poder aprender geografia, @redegel. Se vocês gostaram desse vídeo, então curtam, se inscrevam no canal do YouTube e lembrando que a gente tem várias outras redes sociais aí ativas.
Obrigado e até mais.